Bom dia a todos. Meu nome é Mirna e, por uma graça de Deus, Ele me deu Mirna da Santíssima Trindade. Eu não entendi na época o porquê desse nome, mas depois descobrindo em Fátima com um amigo croata que Mirna significa paz. Então, na paz da Santíssima Trindade. E eu vim aqui hoje para vocês porque as pessoas me pedem sempre que eu fale alguma coisa da minha vida, do dom que eu recebi, e eu estou sempre protelando. Mas como hoje é dia, né, a palavra de Deus é a anunciação do anjo. É o anjo Gabriel quem, né, faz essas pinturas, esses ícones, através do dom que eu recebi. São ícones aqueropita. Aqueropita é não pintado por mão humana. Como o anjo pintou a capa do índio de Nossa Senhora de Guadalupe, o índio do México, né? Assim ele faz aqui no meu trabalho. Eu mancho as telas e quando seca ele tira, ele imprime em falta de luz, em falta de tinta. Então fica tudo brilhante, né? Eu só faço contornar o que ele disse. Bem, eu estou aqui hoje para falar exatamente da Anunciação. O nosso grupo, o grupo do Espírito Santo, teve a graça de ter Denise Queiroz como uma pessoa também que o anjo Gabriel falava através dela, usava, o dom dela era ser como um transmissor, né? Então o anjo usava a voz dela para falar com a gente e ele explicou exatamente como é que aconteceu essa hora da anunciação. E era isso que eu queria passar para vocês, né? Ele disse que Maria estava fiando, sabe que Maria tecia, né? Fazia os tecidos, não tinha emenda a capa de Jesus, nem a capa dela. Então ela estava, já era mais ou menos 6 horas, o dia estava findando, né? Já você sabe, quem já morou no interior sabe que quando falta luz, a gente só tem, não tem luz, é luz de vela, candeeiro, então a gente fica lá na varanda esperando, aproveitando o restinho de luz, às vezes para ler um livro, para alguma coisa. Maria estava aproveitando para terminar seu trabalho do dia, quando ela viu aquele jovem que se vestia como os jovens daquela época, né? Só que ele tinha uma luz muito reluzente, era bem brilhante, e ela então fechou os olhos devagarinho e foi abrindo aos pouquinhos para ver se realmente ele ainda estava lá, né? E foi o que aconteceu. O anjo estava lá e disse: Ave cheia de graça, né? Salve Maria, tu achaste graça diante de Deus. E então revela ela que ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador, né? E vocês conhecem a história, né? Maria não se achava digna, achava que não merecia, mas aceitou porque era obediente, né? Então o anjo disse que ela só fez perguntar como é que ia ser, porque Maria tinha feito o voto de castidade, né? Estava prometida a José, mas também tinha feito o voto de castidade. E ele disse que não se preocupasse porque a sombra de Deus desceria sobre ela, né? Disse o anjo pra gente que ele conversou muito com ela, não foi só dizer você é a mãe do Salvador e etc, aquela história que a gente conhece, mas falou muita coisa que ela ia passar com seu filho, não é? E muitas revelações que ele fez e aconselhou, porque Maria era muito jovem, né? Naquela época se tinha filho com 13 anos, 15 anos, essa era a idade, né? E Maria tinha um fio na mão, então, porque ela estava fiando. E ela estava sentada num banquinho à porta de sua casa, como eu disse, aproveitando a luz do dia. E naquele momento, ela então, depois de ouvir o anjo, tudo que ele tinha a dizer, ela disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, né? Então o anjo diz que aquelas continhas brilhantes, aquele fio que ela tinha na mão, se transformou em continhas brilhantes que passavam da mão de Maria para a mão do anjo. E foi o que aconteceu na hora da encarnação, né? Na hora do momento
que Jesus se encarnou no seio de Maria, puríssimo, no seio puríssimo de Maria. Então, nesse momento tão santo, foi criado o rosário. Aquelas continhas, elas tinham mistérios, mistérios de alegria, mistérios de dor, mistérios de luz, mistérios de glória, que ela ia viver com seu filho Jesus. Então, por isso que o rosário é tão importante, né? Porque ele surgiu, né? Não é lenda, não foi inventado pelo homem. Surgiu no momento da encarnação, no momento da anunciação. Aqui atrás nós temos um quadro que eu vou mostrar para vocês, né? Acho que assim até é melhor, né? É o da anunciação. Vocês veem Maria sentada ali fiando, né? E o rosário, as continhas passando da mão dela para a mão do anjo, né? O anjo Gabriel. Em cima tá ali do lado de Nossa Senhora, podemos ver o Pai, não é? E o Espírito Santo. E dentro aqui no coração de Maria, aí bem no coração de Maria, podemos ver Jesus, né? Aí está o Pai, né? A mãozinha do menino, que é a mão do Espírito Santo segurando o coração dela, né? Toda essa luz aí, esses lírios da pureza de Maria e as continhas brilhantes, né? Passando da mão do anjo. Vê que beleza esse ícone, a grandeza, a tinta que se espalhou e formou aí dentro. Podemos ver dentro da asa do anjo o olho de Deus Pai, né, o rosto de Jesus, o Espírito Santo, a Eucaristia. Vê que maravilha toda essa luz aí dentro do anjo, né? Muitas talhas significam bênçãos, transformação, peixes, muita luz. E aqui em Maria, muita graça, né? Muita graça, muita luz. Aí vocês podem até perguntar quem são essas 4 pessoas que aparecem aqui. São 4 evangelistas, né? Segundo o anjo, são 4 pessoas que Maria enviaria o anjo para o anjo Gabriel, que é o seu anjo de guarda, para divulgar a volta de Jesus. Ali está Santa Rosa, o lencinho com rosa da Santa Teresinha, que falava com o anjo Gabriel também. Denise, que é essa que está aí com a cruz. Essa do cabelo lourinho aí, com os peixinhos na cabeça, sou eu. Que eu recebo esse evangelho em forma de figuras, né? O evangelho em forma de figuras que prega a volta de Jesus. São 4 evangelistas homens, e como Maria, mãe da igreja, Jesus deu a ela escolher 4 mulheres e que ela enviasse o anjo Gabriel, né? Que ele é o mensageiro da palavra de Deus. Os arcanjos, eles trazem os 7 dons do Espírito Santo, né? Em seus nomes. E o anjo Gabriel, Gabriel vem do Geber, né? Força de Deus. El é Deus, significa Deus. Então, ele traz o dom da fortaleza. E a nossa força é a palavra de Deus, né? Eu, certa vez, quando eu perdi meu pai, eu estava em São Paulo, na casa da minha irmã, Cristina, e chovia muito. Eu fui rezar às 6 horas o meu terço. Estava meio tristonha e tinha perdido o pai e tal. Então, fui começar a rezar o terço, chovendo muito, e quando então ouvi o anjo Gabriel me perguntar: Mirna, por que foi que Deus escolheu esse horário, né? Essa hora, 6 horas, para eu vir trazer essa revelação a Maria, para acontecer a encarnação, para acontecer a anunciação e a encarnação de Maria. Bem, eu pensei um bocado e disse a ele: não tenho a mínima ideia, né? Então ele disse uma frase muito linda, que na mesma hora me encheu o coração de alegria. Ele disse assim: Mirna,
Ele enviou essa hora porque esta é a hora em que a luz se encontra com as trevas. E Deus viu as trevas do mundo e enviou seu Filho para iluminá-la. Eu costumo muito dizer que Deus não dá ponto sem nó, né? Até esse momento, né? A tudo Ele escolhe um momento. Na hora que o dia termina, né? Começa as trevas, é aquela hora em que a luz se encontra com as trevas. E Deus viu as trevas do mundo e enviou seu Filho para iluminá-la. Então Jesus, luz do mundo, chegou exatamente nesse momento. E todas essas maravilhas, né, ele vem revelando através da Denise, que já é falecida há muitos anos, e vem revelando também através desses ícones, que são tantas figuras uma dentro das outras, como o olho de Nossa Senhora de Guadalupe, e esses ícones eles viram de 4 lados. Tem sempre gente. Quanto mais você amplia, mais tem pessoas, né? Então, acho que se for examinado, se vocês se aprofundarem nos ícones, vocês vão ver maravilhas, porque os ícones, eles revelam, né, como disse Deus em um sonho, essa arte é uma arte, é uma janela que se abre para o invisível, para aquilo que a gente não consegue ver, mas que existe, é real. O mundo dos anjos, o nosso mundo, e como ele disse, nós podemos ser felizes aqui na Terra, porque nós podemos viver na Terra como se vive no céu, né? Então, a gente já vive aqui, ou o céu ou o inferno. É sempre uma escolha nossa, né? Eu agradeço vocês e espero que tenham gostado.